Perfeito, gravando então, né? Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro do Tá Freud, 6 de março de 2026, e hoje o texto, a proposta do texto que nós vamos estudar é o Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, é uma tradução e uma publicação da Companhia das Letras, tá? Eu compartilhei lá no grupo, para quem está lá no grupo do WhatsApp, o PDF, né, do texto, mas hoje, então, a gente encontra a tradução desse texto pela Companhia das Letras, né, aqui no Brasil, ou da Imago. Como eu estava falando aqui nos bastidores, né, é um texto longo, é um texto complexo, e é um texto que foi reeditado mais de uma vez. Então, o Freud, ele escreveu, depois ele voltava e colocava a nota de rodapé. Vamos lembrar, então, lembrando os nossos encontros anteriores. Nós estamos falando de um texto de 1905, né? Então, o Freud, ele começa, né, ele já vinha estudando, né, lá nos ensaios, né, sobre a histeria em 1800 e pouco, mas é em 1900 que ele publica a interpretação dos sonhos, e que muitos consideram, então, o início da psicanálise. Nós estudamos, então, a interpretação dos sonhos, que é quando o Freud traz o conceito, né, do inconsciente, que ele apresenta para a gente, e depois, no segundo encontro, a gente estudou psicopatologia da vida cotidiana, que o Freud vai falando como esse inconsciente está no nosso cotidiano, né, como ele vai aparecendo. Hoje, então, o texto que a gente vai estudar de 1905, o Freud ainda está criando muitos conceitos. Então, esse texto, né, por que eu escolhi como um dos textos né, primordiais de todos que nós vamos ler e estudar ao longo desse ano? Porque aqui o Freud já vai apresentando alguns conceitos, né? Nesse texto é a primeira vez que ele vai falar sobre a pulsão, tá? Não a pulsão que a gente conheceu depois, de vida, de morte, mas ele vai começar a introduzir o conceito de pulsão, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Então, 1905, vamos ler o texto, lembrando, né, da época em que ele foi escrito, né? Então, tem muitas coisas que a gente não concorda, né? A gente está falando de sexualidade, hoje a gente entende a sexualidade como múltipla, né? Então, tem muita coisa ali no texto que, né, se o Freud escrevesse hoje, né, como disse a Ana, né, a gente vai falar ele chama de aberrações, mas não é ele, tá? Vamos entender que é o contexto da época, tá? Pelo contrário, nesse texto, o que ele quer, né, é dizer realmente que a homossexualidade não é uma aberração. Tá? Mas apesar dele falar bastante, né, sobre isso no primeiro capítulo do livro, né, desse texto, o texto não é sobre isso, tá? Não é sobre homossexualidade, não é sobre, o texto né, lembra, vamos entender o contexto geral do texto, entender, né, que a sexualidade começa, não é que a sexualidade começa na puberdade, né, que é aquele momento que a gente conhece, nossa, os hormônios estão à flor da pele, quem tem filho adolescente, né, ou quem tem alguém aí na família adolescente, ou lembrando da gente quando adolescentes também, né, ou quem atende adolescentes, o que o Freud traz é isso, não começa na adolescência, né, a sexualidade começa lá na infância, e vamos entender que tipo de sexualidade, né, é muito complicado, né, a gente falar disso, porque ainda tem alguns estigmas, não sei se vocês já ouviram, né, algum tipo de preconceito, porque para Freud tudo é sexualidade, para Freud, né, tudo é sexo, e aqui a gente vai entender por quê, do que ele está falando, tá? Só lembrando para vocês, né, a proposta aqui desses encontros, que como tem gente participando pela primeira vez hoje, esses encontros, eles são gravados e eles vão para o YouTube, então, assim, próximas datas vocês não conseguirem participar, assistam no YouTube, mas a proposta é construir essa compreensão da teoria freudiana a partir de seu desenvolvimento histórico,
respeitando a ordem cronológica das formulações do Freud. Então, por isso eu estou trazendo os textos nessa ordem cronológica, e entre tantos textos, eu escolhi alguns, né? Esse encontro, né, assim como os anteriores, até agora, né, nós lemos textos que são livros, né, que são textos muito grandes, então a ideia aqui não é um grupo que nós vamos aprofundar sobre a teoria da sexualidade. O que eu vou passar para vocês é a ideia central do texto, né, mais do que uma leitura minuciosa, não é isso, a gente nem tem tempo para isso. Então, eu vou passar a ideia central, e a recomendação é que vocês leiam e, se interessar, né, vai a fundo, procura grupo de estudos do texto, tá? O convite para vocês também é sustentar, né, o avanço na leitura das obras, tolerando o não entendimento, né? Então, a gente começa a ler, fala, não entendi o que está aqui nesse parágrafo. Segue, gente. Não vai dar. Se a gente se fixar parágrafo a parágrafo, nós não andamos, né? E vão acreditando nessa leitura em movimento. Hoje, vocês vão vir aqui absorver um tanto de conceito, sair com algumas coisas sem entender. Num próximo encontro, num próximo texto, isso vai fazendo mais sentido, porque a obra freudiana é assim também, né? É uma construção. E depois, né, vieram muitos outros que estudaram, né, a psicanálise, que publicaram sobre a psicanálise e que ajuda na nossa compreensão. E claro, né, gente, a gente está estudando a teoria aqui, eu vou só falar de teoria, né, poucas vezes eu cito alguma coisa, mas é interessante toda vez que a gente lê a teoria, é legal a gente entender de onde vem, eu acho super importante, mas sempre lembrando como que a gente pode aplicar isso no nosso consultório, né? Então, vamos lá, né? 3 ensaios da teoria da sexualidade infantil. Por que 3 ensaios? Porque são 3 capítulos. Eu colei aqui esqueci o nome, gente, o sumário, né, o índice do livro, que mostram esses 3 capítulos. Então, são 3 ensaios, são 3 capítulos. Capítulo 1, as aberrações sexuais. Capítulo 2, a sexualidade infantil. E capítulo 3, as transformações da puberdade, né? Então, no capítulo 1, as aberrações sexuais, o Freud vai falar do que estava acontecendo ali nessa época em que ele está escrevendo o texto, né? Então, é importante, né, a gente lembrar que, assim, essas são questões que estão sendo estudadas e faladas e comentadas na época, até por grupos científicos, né? Tem algum... Deixa eu só confirmar aqui o próximo slide. Tá, não, antes de eu começar aqui. Então, até baseado em outros livros que eu li, em outros artigos, o que a gente entende, né, quando o Freud vai falar, eu vou passar aqui já, né, ele vai falar o capítulo 1, as aberrações sexuais, tá? O que eu fiz, gente, só para vocês entenderem, eu fui pegando um pouquinho de cada texto, né? Então, eu vou só lançar algumas coisas de cada texto e vou dar destaque para o que eu acho mais importante, tá? Mas começando, então, lá do 1, as aberrações sexuais. Então, antes de eu falar da pulsão, o que estava acontecendo, né? Então, porque já era esse nome que era usado como de aberração sexual. E o Freud, não só o Freud, mas esses grupos que eu comentei com vocês que estudavam as aberrações sexuais, eles estudavam a partir de crimes que existiam na época, tá? Abusos, realmente, né? Essas violências sexuais, né? Então, mais do que isso, tá? Vamos pensar assim, tudo que ia além do beijo era considerado perversão,
Vamos pensar que a gente está falando de 1900, né? Sexo anal, sexo oral, enfim, todo tipo de sexo que ia além, né, da copulação. Então, a copulação, sexo era para quê? Para quê, gente? Para procriar, né? Então, sexo era para procriar, né? Então, tudo que ia, eu acho que eu falei, né? Tudo que ia além do beijo, né? Não, tudo que ia além do sexo, ali, vagina, pênis, tudo que ia além disso era considerado perversão. Então, aí entra sexo anal, sexo oral, todos os tipos de preliminar, mão naquilo, aquilo na mão, tudo isso era considerado perversão. E aí vem o Freud exatamente para estudar isso, e por isso que ele começa esse primeiro capítulo falando sobre isso, né? Que não é, né? Que não é a aberração, né? O que seria uma aberração? É claro que existe a perversão, né? E o Freud vai falar disso também, mas nesse texto o que ele quer trazer é isso, que nessa primeira parte do texto, né? E nós vamos entender melhor nos próximos slides, tá? E outra coisa também, né? Eu estou lendo aqui minhas anotações para lembrar de falar, né? Invertidos, isso também era uma forma, né, como era usado para os homossexuais, então o Freud segue no texto usando essa expressão também, tá? E no texto, o que a gente percebe? Que o Freud, né, ele defende e diz que tudo isso, tá, que tudo isso que vai a mais não é uma perversão, ele coloca no guarda-chuva do normal. Tá? Todos esses outros tipos de preliminar, e mesmo a homossexualidade, ele coloca ali que não, né, não é uma perversão, que tudo isso faz parte do normal, né? E ele vai dizer, então, que toda essa questão sexual está relacionada às questões da infância, tá? E não é, gente, essa assim, sofri um abuso, a pessoa sofreu um abuso na infância por isso. Não, tá? Não é sobre isso. A sexualidade mesmo, como que esse bebê, quanto que esse bebê recebeu, né? Nós vamos falar aqui de autoerotismo, chupando o dedo, sabe? Aquela mãe que fica tirando. Não, não pode chupar dedo, não pode chupar dedo. É sobre isso a sexualidade, tá? E aí o Freud vai falar, né, também, a gente está lendo, inclusive estamos lendo Neurose, Psicose e Perversão, né, no grupo de terça-feira, e é isso, o Freud vai falar que todo ser humano tem uma perversão, né, como núcleo, mas não estrutura. Tá? Então, não é porque um neurótico, você tem uma fantasia perversa, não é por isso que você é perverso, ok? Mas vamos seguir aqui que vai ficar mais claro. Então, lá no capítulo 1, o Freud vai falar sobre as aberrações sexuais, e é a primeira vez que o Freud introduz a palavra pulsão, tá? A fim de descrever os desvios em relação ao objeto sexual. Então, desse texto, é importante a gente lembrar isso, tá? É a primeira vez que o Freud traz o conceito de pulsão. E é legal a gente entender o conceito de pulsão. E uma observação aqui também, né? Para vocês que estavam lendo o texto ali, na tradução da Companhia das Letras, pulsão está traduzindo como instinto, tá? E por quê, gente? Então, na época em que Freud, né, descreveu e aí foi traduzido, né, era muito difícil traduzir a palavra tribe, né, que é isso que o Freud quis dizer, do alemão para outras línguas, né? Então, a palavra, e até o Freud aprovou que essa palavra fosse traduzida por instinto. Depois, a escola francesa, até muito, né, o Lacan, quando voltou para os textos, ele percebeu e falou, não, peraí, né, essa palavra não é instinto. O que o Freud quis dizer aqui é pulsão. Então, cria-se esse conceito de pulsão. Então, vamos entender melhor, tá?
Eu peguei essas descrições que está aqui nos slides e depois eu vou mandar os slides para vocês estudarem mais a fundo, mas eu peguei aqui, né, eu sempre faço propaganda do vocabulário da psicanálise do Laplanche. Então, lá na página 241, o Laplanche traz o conceito de instinto, e eu vou ler aqui. Tem aí nos slides, tá? Mas eu vou ler no livro. Então, instinto, classicamente, esquema de comportamento herdado próprio de uma espécie animal, que pouco varia de um indivíduo para o outro, que se desenrola segundo uma sequência temporal pouco suscetível de alterações e que parece corresponder a uma finalidade. Então, instinto, ó, esquema de comportamento herdado próprio de uma espécie animal. Termo utilizado por certos autores psicanalíticos franceses como tradução ou equivalente do termo freudiano tribe, para o qual, numa terminologia coerente, convém recorrer ao termo pulsão. Então, quando vocês estiverem lendo o texto, esse e outros textos da Companhia das Letras, que vocês identificarem a palavra instinto, tentem vocês diferenciar se ali está se falando realmente de instinto ou de pulsão. Vamos entender instinto, gente, como algo herdado, como mais do biológico, como o que ele diz aqui, né? De uma espécie animal, é um instinto mesmo, pensa no animal, no instinto animal. Então, isso é instinto, tá? E aí, quando vocês conseguirem no texto diferenciar, e eu vou tentar aqui nos próximos slides ir mostrando, né, para vocês o que é instinto e o que é pulsão, mas entenda, então, a pulsão, está aqui também no vocabulário, na página 394, que é um processo dinâmico que consiste numa pressão ou força, carga energética, fator de motricidade, que faz o organismo tender para um objetivo, tá? Para tender para um objetivo. Segundo Freud, uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corporal, que é o estado de tensão. O seu objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão, que reina na fonte pulsional. É no objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir a sua meta. Depois, no final, quando a gente parar de gravar, se vocês tiverem dúvidas, vocês tragam isso, mas a ideia é ter esse conceito instinto e pulsão diferenciado. Então, lembrem de instinto como mais do biológico e pulsão, essa carga energética, né, que move o ser humano, que faz, né, o organismo, né, que nos faz tender para um objetivo. Tá? Então, vamos pensar, por que a gente diz, né, por que dos neuróticos, qual que é a questão, né, que a pulsão nunca é alcançada, né, então a pulsão nunca é 100% atendida, né, a pulsão é o que faz com que a gente ainda se movimente, porque se a gente tivesse a pulsão 100% atendida, você não se moveria, né, o ser humano não se moveria, né, e é aí que o Freud distingue, né, ele traz esse conceito de pulsão, tem essas falhas na tradução, mas a pulsão é isso, né, é essa carga, essa força energética. Joia? Tá. E aí, né, lá no primeiro capítulo, o Freud, ele fala, então, né, que, voltando para a questão das aberrações, ele trata de mostrar que essas aberrações não podem ser vistas como degeneração. E isso está lá na página 25 do livro, tá, do PDF, onde o Freud diz, tá lá, eu vou ler aqui para vocês.
Assim sendo, pode-se perguntar que utilidade, que novo conteúdo possui realmente o diagnóstico de degeneração. Parece mais adequado não falar de degeneração. 1. Quando os vários desvios sérios da norma não se apresentarem simultaneamente. Quando as capacidades de funcionamento e de existência não parecerem seriamente comprometidas. Vários fatos demonstram que os invertidos não são degenerados no sentido legítimo. 1. Encontramos a inversão em pessoas que não exibem outros desvios sérios da norma. 2. O mesmo ocorre em pessoas que não têm a capacidade de funcionamento prejudicada. Pelo contrário, que se distinguem por elevado desenvolvimento intelectual e cultura ética. 3. Se não consideramos os pacientes de nossa experiência médica e buscamos abranger um círculo mais amplo, deparamos lançando o olhar em direções distintas com fatos que não permitem conceber a inversão como sinal de degeneração. E aí ele continua, eu não vou ler tudo, mas se aprofundem, voltem lá, então está na página 25. Então, está vendo como Freud estava defendendo que a inversão não é uma degeneração? Né? Então, ele está escrevendo, né, voltando lá para o que eu disse, para um núcleo da época que estavam falando, estudando sobre isso a partir de crimes que estavam acontecendo, então, a partir da criminologia, e crimes, sim, de abusos, né? E aí o Freud, ele traz que, né, o que ele está defendendo ali, né? Então, ele nomeia, olha, a inversão, né, a homossexualidade não é uma degeneração por conta disso, disso e disso. E aí, né, o Freud diversifica as formas de homossexualidade, como também faz desta um componente adquirido, tá? O que que é isso? Né, seguindo ali na página, ainda na página 26, vocês vão ler que tem ali o caráter inato, né? Eu estou lendo aqui, tá? Estou lendo no PDF. Compreensivelmente, sustentou-se o caráter inato apenas da primeira e mais radical categoria de invertidos, tá? Não vou ler tudo, mas o que o Freud está dizendo ali, tá? Que não que olhava-se para isso com muito preconceito, né? Essa questão, a questão do inato, numa relação com a perversão. Né? E o que o Freud vai dizer ali que não é inato, que isso é adquirido, que vem como? Vem de uma escolha de objeto, tá? Não é uma perversão, não é um desvio psicológico, tá? É uma escolha de objeto. Então, quando ele diz que, né, a gente seguindo ali no texto, que quando eu faço uma escolha de objeto hétero, eu estou recalcando o homossexual. Assim como quem faz uma escolha homossexual está recalcando o hétero. Né? Vamos lembrar que a clínica do Freud é uma clínica do recalque e da escolha de objeto. Né? Então, ele fala que, por isso que ele defende que não é uma perversão, que é adquirido porque o sujeito faz a escolha. É uma escolha consciente? Não, né? Mas ele vai trazer né, defendendo isso, que não é um desvio psicológico, e sim uma escolha, né? Então, o Fred, é o outro fala, o Freud faz da homossexualidade uma inclinação inconsciente e universal, presente em todos os neuróticos. Lembram, gente? A gente está falando, né, da teoria freudiana, onde todos somos bissexuais. Então, ele parte, né, desse pressuposto, temos a bissexualidade, né? E ele falava na época que, então, ou você recalca a hétero, ou você recalca a homossexualidade. Hoje, nós entendemos que existem outros tipos, né, de homossexualidade. Hoje, né, existem as pessoas que conseguem e que
podem e que hoje conseguem, né, se dizer bissexuais, coisa que era inaceitável na época. Tá? Então, a gente parte disso e o Freud vai defendendo que a homossexualidade é adquirida. Lá no capítulo 1.2, aqui, o que é lá, né, o capítulo, o trechinho, o capítulo, né, subcapítulo, ele chama Desvios Relativos à Meta Sexual. Considera-se metasexual normal a união de genitales no ato denominado copulação. Então, aqui sim é instinto sexual, tá? Então, é isso que eu falei para a gente diferenciar pulsão de instinto. Aqui a gente está falando de instinto sexual, tá? Que é o quê? A copulação, pênis, vagina. Então, aqui é o que o Freud, né, traz como instinto sexual. Lá no 1.3, ele coloca observações gerais sobre as perversões. Em nenhum indivíduo estaria ausente em sua meta sexual normal um ingrediente a ser denominado perverso. Então, que é o que eu já comentei também, neuróticos têm fantasias perversas, né? Então, o que eu já ouvi no consultório? E aqui eu nem vou falar da perversão, vou falar da homossexualidade também. Sou heterossexual, já ouvi isso. Sou hétero, né? Uma mulher, fez a escolha de objeto hétero, mas gosta de assistir filmes pornográficos de mulheres tendo relação. Então, tem uma analisanda que ela trouxe essa questão para mim. Sou homossexual por conta disso? Né? E, claro, vamos trabalhar, mas, gente, assim, agora aqui falando, né, friamente sobre, não é porque uma pessoa é heterossexual, tem prazer, é feliz, fez a escolha de objeto, tem prazer na relação sexual, é heterossexual, não é porque ela tem essa fantasia homossexual que ela é homossexual. E aí vocês podem pensar isso na questão perversa também, né? Vamos pensar ali, né? Sei lá, tem alguns tipos de perversão que não vou nem entrar nisso, mas entre a fantasia e o ato tem um espaço, né, gente? Então, enquanto está na fantasia, vamos pensar que é um núcleo perverso, partiu para o ato, aí a gente pode começar a pensar em estrutura, tá? Então, é isso que o Freud está trazendo aqui. Aí, aqui, tá o nome do capítulo, instinto sexual dos neuróticos, mas aqui não é instinto, é pulsão. Os sintomas se formam, em parte, à custa da sexualidade anormal. A neurose é, digamos, o negativo da perversão, né? Isso é um conceito que custa a entender, né? Eu ainda, em alguns momentos, me vejo questionando e estudando, mas aqui, preparando os slides para a gente conversar, então vamos entender, né? E isso é interessante, porque daí o Freud vai apresentar para a gente, talvez fique mais fácil, que é quando ele traz esse conceito, já viram, da criança perversa, polimorfa? Lembram disso? Então, o que ele traz aqui, né? Que após uma intensa atividade sexual perversa na infância, frequentemente se produz uma reviravolta e a neurose substitui a perversão. Então, o que o Freud traz é que nós nascemos perversos. Tá? E perverso em que sentido, gente? Perverso assim, eu quero o peito da minha mãe, quero mamar, quero o peito. Eu choro, choro, choro até eu ser atendido. Tá? Então, a criança, né, nesse sentido, é perversa. E isso é algo que a gente vem conversando, já conversou em alguns textos também, né? Dos textos que a gente tem lido lá do Neurose, Psicose e Perversão, que sabemos, né, vemos, temos contato com as crianças que trazem essa perversão. Então, por que a perversão é o negativo, né, a neurose é o negativo da perversão?
Porque se a gente consegue atravessar a perversão e nos tornarmos neuróticos, né, positivo, né? Pela teoria freudiana, nós somos neuróticos. É melhor estarmos na neurose do que na perversão, né? Na perversão e a psicose, né? Que aí já é uma outra estrutura. Então, entendam isso, né? A criança, a perversa polimorfa é a criança, né, que nasce, a forma como nascemos perverso, e esse instinto, né, esses sintomas, eles se formam à parte, à custa da sexualidade anormal. Tá? O capítulo 1.5, instinto, nesse caso, a pulsão, parciais e zonas erógenas. A pulsão é um dos conceitos de demarcação entre o psíquico e o físico. Eu vou explicar isso nos próximos slides, tá? Porque, vamos pensar assim, vamos lembrar então, no capítulo 1, ele vem trazendo essa questão das aberrações e mostrando, e é quando ele introduz, então, o conceito de pulsão, para dizer, tem o que é instinto, que é a copulação, e tem o que é pulsão, que é a escolha de objeto, que é essa força motriz para escolher algo. E aí, o Freud vai trazer, no capítulo 2, a sexualidade infantil, que vai ficar mais claro o que eu falei nos últimos slides. Então, ele traz que a vida sexual das crianças se manifesta de forma observável por 3 ou 4 anos. Tá? Então, nesse momento é quando Freud choca a sociedade em falar que as crianças, né, por volta dos 3 ou 4 anos, manifestavam uma sexualidade. E, né, a gente percebe, eu até coloquei essa figurinha que eu achei no Google, eu coloquei lá no Google, sexualidade infantil, né, e aparece, e é essa curiosidade, gente, né, é a menina perceber que ela não tem o mesmo órgão genital do menino, e vice-versa, né, então, ter esse contato, né, quando se fala da sexualidade infantil, não está falando, né, em relação ao ato sexual, está falando, né, da criança conhecer o próprio corpo. Então, o Freud traz ali que a partir dos 3 ou 4 anos é quando, né, porque a criança já passou ali da fase oral, já passou da fase anal, e ela começa a ter, né, tá ali nessa transição ali da fase anal, e começa a ter interesse pelo corpo, né, e começa a sentir também, né, então o Freud, ele fala da masturbação infantil, e não no sentido pejorativo, no sentido de conhecer o próprio corpo, a criança começa a entender que é o autoerotismo, tá, e aí, ele traz ali, né, que a amnésia infantil é responsável pelo fato de, geralmente, não se dar valor ao período da infância no desenvolvimento da vida sexual. Por quê? Porque a gente recalca. Então, é na infância que a gente recalca. Nós não temos lembrança disso, vocês têm? Trabalhem nas análises de cada um, né? Como cada um vivenciou essa fase. Mas, né, o Freud trabalha com recalque. Então, ele diz que essa amnésia aí faz parte do desenvolvimento, né? A gente recalca essa questão da sexualidade infantil. E aí, né, o Freud fala lá no 2.1, período de latência sexual e suas interrupções. Durante o período de latência, são formados os poderes psíquicos que depois se colocarão como entraves no caminho da pulsão sexual. Então, nojo, vergonha, ideais estéticos, morais. Então, eu trouxe aqui as fases para a gente lembrar, né? Então, o Freud apresenta para a gente a fase oral, que é o quê? O prazer centrado na boca. Então, pensa no bebezinho, né? Tudo coloca na boca, dedo, pé,
chupeta, mamadeira, né, seio. Então, tem esse prazer centrado na boca. O anal, né, aquele prazer ligado ao controle das fezes. Poxa, consigo controlar o meu corpo. Olha só, estou produzindo isso aqui, né? O prazer de produzir, né? Então, e controlar, o prazer de controlar, tem o controle do meu esfíncter, a fase anal. A fase fálica, né? Só que o Freud não traz nesse texto a questão da fase fálica, ele vai trazer, acho que em textos futuros, né? Mas é esse interesse pelos genitais e diferenças sexuais. Então, é quando ele fala lá, né? A criança começa a se interessar a partir dos 3 ou 4 anos. Então, passou a fase oral, né? Que é a fase que o prazer está todo centrado ali na boca. Passou pela fase anal, que é o controle dos esfíncteres, aí vem o interesse pela fase fálica, né? E o Freud, gente, ele também construiu isso, não foi sozinho, né? Isso tem as teorias do desenvolvimento, as teorias de outros teóricos, né? Mesmo a psicologia, né, do desenvolvimento humano, e o Freud, ele se apropriou disso, né, para também falar desse desenvolvimento e para trazer para a gente que a sexualidade vem lá, né, desde a criança. Depois, a fase da latência, que é aquele período que a criança recalca essa questão da sexualidade e vai brincar, né, se interessa pelo externo, conhece os amigos e também está muito relacionada, né, com o período, né, de desenvolvimento cognitivo da criança. Então, vai para a escola, né, se interessa por outros, conhece amigos, começa a ser, né, incluído em outras atividades, vai para um esporte, né, enfim. E aí, ele recalca essa sexualidade. Depois, a fase genital, que a sexualidade voltada para relações maduras, que coincide com o período da puberdade. Então, puberdade é biológico. Todos nós passamos pelo período da puberdade, porque é o nosso corpo se transformando, a menina, o menino, né? E aí, no psíquico, o Freud vai falar da sexualidade, né? Que é quando voltamos a ter interesse à sexualidade. Tem relação com os hormônios? Tem muita relação, né? Mas então vem de uma fase, de um período de latência e entra na fase do período genital. E aqui é legal, assim, que é importante de tudo que a gente falou aqui, das fases, para a gente entender, né? Então, lá no 2.2, ele fala das manifestações da sexualidade infantil, né? Fase oral, lembra lá? Sucção repetida de maneira rítmica, né? O que é isso, né? Então, não é só, vamos pensar, instinto, mamar para sobreviver. Eu quero leite, né? Eu quero o leite ali do seio. Chegou um momento, sabe, quando a mãe, vocês já ouviram, né, amigas, mães, dizendo, ai, não, ele só quer ficar aqui chupetando, não pegou chupeta, mas fica aqui chupetando no peito. É o autoerotismo da criança, porque o prazer, né, tá ali na boca. E muitas crianças passam dessa sucção para a masturbação, mesmo quando bebê, né, o bebezinho pegando, né, claro, não é a masturbação que a gente conhece, né, do adulto, não é isso, mas é esse contato com o órgão, por quê? Porque ele entende ser prazeroso, né? E aí, lá no 2.3, o Freud fala da meta sexual, da sexualidade infantil, né? E eu coloquei aqui isso aqui eu só coloquei para eu lembrar de falar para vocês, da Klein e do Winnicott, né? Então, primeiro é o objeto externo, então é esse bebezinho que fica, né, fazendo a sucção, e segundo é o autoerotismo, né? Então, o objeto externo, o bebê, no começo, ele não entende que o seio não faz parte dele. Ele entende que aquele seio é parte dele, então ele chora, o seio vem, né? A mamada vem. Ele não consegue entender
que é um objeto externo, ele pensa que faz parte dele. E muitas vezes ele tenta, então, esse autoerotismo com o próprio seio da mãe. Agora, depois ele passa para o autoerotismo, que é encontrar prazer não no objeto externo, prazer no próprio corpo. Então, é chupar o dedo, né? Ele está recebendo esse prazer através da boca, né, com o autoerotismo. E aí eu coloquei, porque lembra, né, a Klein, a Melanie Klein, ela vai trazer o seio bom e o seio mau. E o Winnicott, que eu acho bem legal, que é aquela teoria, né, da mãe suficientemente boa, que é isso, né? A mãe, como objeto externo, ela não precisa atender a todo momento a demanda do bebê, porque é não atendendo que o bebê vai entender que aquele objeto externo não faz parte dele. E o autoerotismo é saudável para o bebê, saudável para a criança. Então, é a partir, né, dessa mãe, a mãe suficientemente boa, que ela está presente, mas ela também falta. É nessa falta que o bebê vai aprender, né, deixar que ele não precisa, aliás, que aquele objeto externo, aquele seio, não faz parte dele, que aqui, né, é um terceiro, e que ele pode ter prazer, esse autoerotismo. E aí, né, a gente vai falar, ali de acordo com o texto, de pulsão de autoconservação e pulsão sexual. Então, o Freud apresenta para a gente dessa forma. Então, pulsão de autoconservação, o que a gente pode entender? Se manter vivo, tá? Que aí a gente volta para aquela questão do instinto, né? Eu preciso me manter vivo, eu preciso do alimento, tá? Isso é uma pulsão de autoconservação. Passou disso, é uma pulsão sexual, que é algo que vai além do biológico, tá? Então, vamos lembrar, instinto, né, pulsão. Então, a pulsão sexual é o que vai além do biológico. Quando o bebê, então, está chupando o seio, não é mais fome, já é essa pulsão sexual, né? O dedo, o dedinho do pé, qualquer objeto que ele leva à boca, que ele sente que ele tem prazer, que é esse prazer oral, né? Pode ser o autoerotismo, quando ele. E é essa pulsão sexual, porque vai além do biológico. E aí, lá no 2.5, pesquisa sexual infantil. E até coloquei uma pergunta aqui para vocês, para a gente pensar. Por que Freud chama de teoria da sexualidade infantil esse texto? Primeiro, porque ele está criando uma teoria que não, né, existia na época, né? Então, ele está apresentando que a criança tem prazer desde lá da fase oral, que não é que o prazer sexual não começa na puberdade, ele vai, mas além disso, ele está dizendo que, né, teoria, que a criança cria a própria teoria a partir da fantasia. Então, sabe quando vem aquela pergunta, da onde nascem os bebês? Se você falar, só responder para a criança, quando você crescer, eu te conto, você vai entender melhor, a criança não vai ficar esperando ela crescer. Então, ela cria uma teoria a partir da fantasia. Foi a cegonha, veio da melancia. A criança, né, baseado no conhecimento do que ela tem, ela cria a própria fantasia. E aí, o 2.6, que aí o Freud traz, né? Eu me antecipei ali trazendo as fases da organização sexual para vocês, mas é no 2.6 que o Freud traz, né? As fases do desenvolvimento da organização sexual. Então, é aqui nesse texto que ele apresenta para a gente algo que a gente estuda muito na nossa formação e muitas vezes não sabe em que texto está. Então, está aqui, tá? Ele vai trazer o oral,
que é o prazer sexual ligado à excitação da cavidade bucal e à sucção. A anal, que é o erotismo, que se define em relação à atividade de defecação. O fálico, como eu disse, não está aqui, ó, ele acrescentou em na verdade, não está na primeira versão, né? Ele acrescentou em 1923, tá? Que é essa libido de essência masculina, e a fase genital da puberdade. E, né, então, Freud falou tudo isso para chegar lá no capítulo 3 e falar das transformações da puberdade. Então, ele diz que a pulsão sexual, que era predominantemente autoerótica, encontra agora um objeto sexual. Então, é na fase genital que nós, sujeitos, iremos fazer, né, a encontrar esse objeto sexual, e que passa a ser a configuração definitiva. Então, lembrando, aí é onde se faz a escolha de objeto, né? É claro, gente, depois vieram outros textos, né, que nós vamos estudar. Então, pega, né, o central desse texto aqui. Mas vieram outros textos que o Freud, né, então vai trazer, né, vai falar do complexo de Édipo, né, como que a criança atravessa o complexo de Édipo, né, pode definir, né, a questão, né, da homossexualidade, mas, né, o que ele quer apresentar aqui para a gente? Isso, né, então, ele traz lá o que está sendo estudado na época, as aberrações, traz, né, e coloca que a homossexualidade não é considerada uma degeneração, que não é algo inato, que fazemos escolha de objeto. Ao fazer a escolha de objeto, a gente recalca um dos polos, mas que viemos dessa bissexualidade, né? Aí ele vai construindo e trazendo que a criança começa a apresentar interesse pela sexualidade por volta dos 3 aos 4 anos. Aí ele apresenta para a gente as fases, né, oral, anal, fálica, genital, e que ele diz, então, que é na puberdade. Puberdade, lembrando, é biológico, todos nós, né, o nosso corpo passa pela puberdade, e, né, a fase genital é essa época, é onde é a configuração definitiva, que é onde o sujeito vai encontrar o objeto, né, sexual. Que a pulsão sexual, ela deixa de ser autoerótica e encontra um objeto sexual. Lembrando, pulsão não é instinto, né, pulsão não é biológico, a pulsão é algo que está ali além, tá? Então, vamos para as conclusões. Eu já falei um pouco, mas vou reler aqui o que eu coloquei, para ver se eu não esqueci nada. Mas, então, o Freud, ele conclui que a sexualidade humana é complexa e multifacetada, com uma ampla gama de manifestações. Ele destaca que a compreensão da sexualidade humana requer uma consideração das várias formas pelas quais ela pode se manifestar, bem como os diversos fatores que podem influenciar a escolha do objeto sexual. Freud argumenta que as crianças são curiosas sobre seus corpos e sobre os corpos dos outros. Essa curiosidade é uma parte natural do desenvolvimento sexual. Freud sugere que as experiências e conflitos da sexualidade infantil têm um impacto duradouro na psicologia e no comportamento dos adultos. E essa parte que eu acho, assim, essencial, que é a vida sexual começa na infância, mas é reprimida e permanece latente até a puberdade. Então, por isso que é interessante, né? E por isso que, quando a gente está atendendo no consultório,
a gente tenta buscar ali, né? A gente vai em busca de como aquela pessoa que se apresenta ali para você passou por essas fases. Por quê? Né? Pela teoria freudiana, a vida sexual começa na infância. E repito o que eu já falei, não é um sexual, né, no sentido erótico, é o sexual no sentido do interesse, né? Por isso que o Freud fala e apresenta o autoerotismo, né? Tem o que é biológico, né? Tem o que está no nosso corpo. O prazer do bebê na sucção é biológico, né? Então, é esse entendimento que a gente, né, precisa ter, que nós precisamos ter e ajudarmos as pessoas, né, que chegam até nós a compreender, né? Mas não precisa ser um tabu, por falar, né, um tabu em relação à vida, né, sexual, à sexualidade infantil. E só para finalizar, aqui eu deixei a título de curiosidade, né? Então, nesse texto de 1905, que a gente acabou de estudar, que o Freud apresenta para a gente a pulsão de autoconservação e pulsão sexual. Então, pulsão de autoconservação. Biológico, né? Eu mamo, né? Eu faço a sucção do peito porque eu preciso do leite. Eu preciso do leite materno, eu preciso me preservar, manter minha vida. A pulsão sexual é o que vai além disso, tá? Além do biológico. Depois, em 1914, ele apresenta a pulsão de objeto, não escrevi errado aqui, pulsão objetal, opção de objeto, versus a pulsão narcísica, até chegar lá em 1920, em textos que vamos ler ainda, pulsão de vida e a pulsão de morte. Ok? E é isso. Finalizamos por aqui. Fiquem por aí, quem está, né, online, para a gente bater um papo rapidinho. Só vou deixar a data do nosso próximo encontro, que é dia 17 de abril, um texto também de 1905, bem interessante, que o Freud vai falar do xiste e sua relação com o inconsciente. Né? Vamos lembrar que esses primeiros textos que a gente está lendo são muito recentes na psicanálise, né? 1905, então o Freud ainda está apresentando para a gente inconsciente, ele ainda está brigando para que a psicanálise tenha seu lugar, né? Ele ainda está apresentando os conceitos, como a gente viu no encontro de hoje, que ele apresenta o conceito de pulsão. Tá joia? Então, eu vou parar de gravar e a gente conversa.